Vamos agora conversar no nosso horário eleitoral com o cientista político José Álvaro Moisés. Estamos a postos, tudo bem, José Álvaro? Bem-vindo ao 360. Olá, Tainá, é um prazer falar com você e com todos que nos acompanham. Estamos aqui destrinchando todos os bastidores e informações, todo mundo tentando apurar o que passa na cabeça desses candidatos e o que a gente vai ver de comportamento deles e de discurso a partir de agora, né, com essas inserções na televisão. Queria a sua análise, José Álvaro, sobre o que dissemos há pouco, né, as diferenças de assuntos que serão abordados pelos principais candidatos e adversários políticos, o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. O que te chama a atenção dos destaques que a gente fez? Olha, Tainá, eu tenho a impressão que o foco mais importante dos dois candidatos vai ser, por um lado, apresentar melhor a sua própria identidade, as suas próprias proposições e, por outra parte, desconstruir a identidade dos outros. Isso vai ser feito com críticas, mas também, principalmente, eu penso, com uma comparação. Essa é uma eleição que nós estamos vivendo agora, neste ano, absolutamente excepcional, porque tem um presidente e tem um ex-presidente. Então, vai ser um toque muito forte, muito intenso na propaganda eleitoral, não é? Principalmente essa na televisão, o que cada um deles tem a demonstrar, o que fizeram, o que estão fazendo e o que, de alguma maneira, pode estabelecer um contraste, não é? Eu acho que o foco do presidente Jair Bolsonaro, que é de mostrar o Auxílio Brasil e alguns dos eventos mais recentes, né, vai muito nessa direção. Mas o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem um legado dos seus dois mandatos e que, num certo sentido, vai contrapor. Então, desse ponto de vista, eu penso que esse foco vai ser a característica mais importante da disputa entre eles. Isso não exclui que haja um esforço em algum momento de desconstrução da imagem um do outro. Faz parte desse processo e provavelmente vai ter também um papel competitivo na apresentação. Eu não digo isso nos primeiros programas, mas progressivamente pode entrar nessa direção. Casa muito a sua fala com o que eu falei sobre os evangélicos, né, José Álvaro, sobre o que diz a campanha do ex-presidente Lula, que nesse momento não pretende, o que eles falam, morder a isca, né, do bolsonarismo sobre esse assunto, apenas se provocados. Eu tenho o Yuri Pita aqui comigo, que eu quero que o Yuri também participe da entrevista, Yuri. Você fica à vontade para fazer sua pergunta e se quiser também trazer novamente a sua apuração para o contexto dessa entrevista, ótimo. Legal, obrigado, Tainá. Professor, prazer falar contigo novamente. Queria um pouco da sua avaliação do quanto essa eleição tão polarizada entre Lula e Bolsonaro, como que ela se reflete nas campanhas deles, na sua avaliação. Quer dizer, também vão ser campanhas em que um vai atacar o outro, um vai falar do outro, e como entram outras campanhas que tentam quebrar essa polarização, que espaço que sobra na propaganda para campanhas como a de Ciro Gomes e a de Simone Tebet, mesmo de outros candidatos, para fazerem frente a essas duas narrativas tão poderosas, a de um presidente no cargo disputando reeleição e de um ex-presidente com 2 mandatos e toda a história do PT por trás. Oi, Yuri. Sim, é um prazer também falar com você. Veja bem, eu acho que um aspecto importante a levar em consideração digamos, a distribuição de tempo, né? Há uma diferença de tempo. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 1 minuto a mais que o presidente Jair Bolsonaro, né? Isso vai pesar. É claro que na televisão, que isso para um grande número de eleitores brasileiros ainda é um meio, um instrumento significativo, não é o único, não é? As redes sociais têm um papel importante, mas a televisão é aquilo que fala diretamente e entra na cara. Então, essa diferença vai ter um peso. Acho que no caso dos dois candidatos que seriam, digamos assim, identificados com a suposta terceira via, o esforço vai ser, número 1, de se apresentar, se tornar mais conhecidos. Não é o caso do Ciro, mas é o caso da Tebet, né? Ela tem que, de alguma maneira, se transformar em uma candidata mais conhecida. E, em segundo lugar, de apresentar diferenciais.
O candidato Ciro Gomes, de alguma maneira, numa entrevista recente, já fez isso. Ele, de alguma maneira, está apresentando algumas propostas que não entraram no debate de nenhum dos outros candidatos para se diferenciar. Pode ser que isso tenha algum efeito. Agora, acho muito difícil que, mesmo com essas diferenças, o horário eleitoral gratuito consiga superar essa estabilidade que as pesquisas demonstraram e que se alcançou até agora na disputa eleitoral. Qual estabilidade? A de um favoritismo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma rejeição muito alta no caso dos dois, mas muito maior no caso do presidente Jair Bolsonaro, e num certo sentido, um grande número de eleitores que anunciam já estarem definidos. Eu vi os resultados de uma última pesquisa que mostra que apenas 6 ou 7% se consideram indecisos e não têm uma escolha feita. Então, isso mostra que, digamos assim, o cenário está, de alguma maneira, configurado. Todas as suas marcas estão definidas, não é? E, desse ponto de vista, o que os programas de televisão podem fazer? Número 1, afirmar a identidade de cada candidato. Número 2, desconstruir a imagem do outro, né? Em algum momento isso vai aparecer com muita força. Já apareceu em algumas declarações dos dois candidatos, né? Mas é muito forte a ideia de que críticas ao que foram os dois mandatos do presidente Lula serão feitas pelo presidente Jair Bolsonaro. E, digamos assim, todos os grandes desafios e tragédias que ocorreram nesse período mais recente, das quais a pandemia digamos assim, a lembrança mais forte dos eleitores, também vai aparecer na apresentação e na crítica ao presidente Jair Bolsonaro, na minha opinião. Agora, o que prevalece, uma dúvida que eu tenho, professor, nesse embate de ideias e de narrativas que a gente vai ver, né? Porque os dois vão jogar para trás, né? Tanto o Bolsonaro tentando mostrar as falhas do ex-presidente Lula e dos governos do PT, quanto o presidente Lula tentando mostrar o que foi feito, o que foi beneficiado, o que ele fez de bom para a população durante os seus governos, né? O que prevalece? É essa visão do passado na cabeça do eleitor neste momento, ou é uma ideia de esperança do que pode vir daqui para frente? O que pesa mais nessas eleições, na sua visão? Não, veja, Tainá, na verdade, os dois elementos que você mencionou vão estar combinadamente aparecendo nesses programas. Uhum. De um lado, o legado de cada um dos candidatos vai ser muito forte, mostrar o que fizeram, mostrar o que são capazes, mostrar, digamos, como consideram questões importantes do país já nas suas realizações. Mas, ao mesmo tempo, numa campanha eleitoral, ainda mais polarizada como esta, é natural que haja uma preocupação dos candidatos de apontar na direção do futuro. Aí eu acho que vai ser digamos assim, um momento muito especial para a sociedade brasileira observar, perceber quem realmente assume a postura de um estadista que é capaz de interpretar os problemas deste momento e oferecer esperança. Não é uma coisa simples isso, né? Não é uma coisa só retórica, de palavras, uma coisa verbal. É uma coisa de demonstrar pela experiência, pela realização, pelo comprometimento, mostrar que você é capaz de apontar um caminho novo para o Brasil. Nós estamos precisando disso no Brasil, nós precisamos sair dessa enrascada em que acabamos ficando metidos com a crise que vem desde 2014, não é uma paralisia econômico, miséria, desemprego. Nós precisamos sair disso. Agora, quem vai ser capaz de apontar digamos assim, um foco de esperança nessa direção, eu acho que vai ter sucesso nessa campanha eleitoral. Ótimo, então olhando para frente. Obrigada, agradeço demais a participação de José Álvaro Moisés, cientista político e professor da USP, trazendo para a gente também a visão dele sobre as eleições neste ano, campanha eleitoral e vários outros esclarecimentos. Muito obrigada, professor. Até uma próxima. Até uma próxima, Tainá. Obrigado.